Tudo bem, pessoal? Nós vamos continuar aqui o nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. A gente está estudando o capítulo 2, que é o psicoscópio. Esse é o segundo vídeo sobre o psicoscópio. Então a gente está no meio do capítulo. Se esse aqui é o seu primeiro contato com a gente e você quiser estudar só esse assunto, psicoscópio, eu recomendo ir no vídeo anterior, que é o vídeo de número 5. Que aí você vai pegar o começo do capítulo e hoje, dando tudo certo, a gente termina esse capítulo. Mas se você quiser pegar desde o primeiro vídeo, que a gente começa ali do prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, então volta à playlist, começa ali que a gente está deixando tudo na ordem. Então, vamos aqui para o nosso estudo. Nos Domínios da Mediunidade. Só repassando bem rapidinho, para lembrar, para situar. Psicoscópio é um instrumento utilizado para observar as emanações mentais e espirituais. Como a gente viu no anterior, tal como se fosse um óculos, não define muito bem, mas como se fosse um óculos 3D ou de realidade virtual, um aparelho, que é possível observar a parte das energias. E isso pode ser de pessoa, individualmente, ou de um grupo de pessoas, de um agrupamento, mas também de espíritos, pelo que fica subentendido aqui, na leitura anterior. Então, ele é um instrumento para verificar a qualidade vibratória e a tonalidade ali das luzes, do padrão vibratório e de irradiação de pessoas ou de um grupo de pessoas. E nesse capítulo aqui, o assistente, que é o Aulus, ele está levando o André Luiz e o Hilário para visitar uma reunião mediúnica que acontece dentro de um centro muito grande. Pelo que dá a entender, é um centro grande, mas a reunião ela é pequena. Ela é de 10 pessoas apenas. E chama a atenção isso, a qualidade que é destacada do trabalho que esse grupo pequeno realiza. E a gente parou o capítulo exatamente no momento em que eles chegavam na casa espírita para começar a realizar a observação desse grupo com o psicoscópio. Então a gente terminou aqui. Esta é a casa espírita cristã, onde encontraremos nosso ponto básico de experiências e observações. Entramos. Eu já acho legal chamar a atenção esse olhar científico do Aulus, que a gente já destaca isso desde o começo, né? Experiências e observações. Esse é um linguajar muito técnico, é muito de quem tem esse perfil de cientista, que pelo que se narrou, ele era, inclusive na encarnação dele, ele era um experimentador muito grande das questões do magnetismo. Então, é interessante observar como que ele se comunica. Agora, inaugurando aqui o nosso capítulo. Só para pontuar uma coisa. Vão ter umas 2, 3 palavras difíceis aqui ao longo do texto que eu repassei ele e não encontrei essas palavras para deixar a definição pronta. Então, eventualmente, a gente só vai abrir o dicionário rapidinho, que já está na tela de fundo aqui, só para esclarecer uma ou outra palavra que, enfim, é o que eu falo, né? Uma pessoa com a 4ª série, como era Chico, escrever coisas desse porte é um absurdo. Ou ele era um gênio tremendo, ou a mediunidade existe. Então, nós espíritas temos clareza disso, mas quem não tem, no mínimo tem que reconhecer que era uma pessoa absolutamente fora da curva, em todos os pontos, na inteligência e no amor que ele, né, demonstrou, que a gente pode colher aí nas mensagens, nos vídeos. É magnífico. Vamos lá. Atravessado o largo recinto em que estacionavam numerosas entidades menos felizes do nosso plano, então, entrando ali na casa, né? O orientador esclareceu. Vemos aqui o salão consagrado aos ensinamentos públicos. Todavia, o núcleo que buscamos está situado em reduto íntimo, assim como o coração dentro do corpo. Ele já dá um destaque aqui, de uma maneira bem literária, que
para a gente obter o melhor, ou para a gente conseguir enxergar o que há de melhor, temos que olhar bem para dentro, especialmente no coração. Então, o que está ali dentro? Porque a gente vai ver que o que há de mais especial tá escondidinho ou tá, né, mais oculto aqui dentro desse centro, que é essa sala de reunião dessas 10 pessoas. E ele já faz esse jogo, que essas 10 pessoas também se recolhem ali pelo coração. Eu gostei. Escoados alguns instantes, penetramos acanhado o aposento, onde se congregava, reduzida a assembleia em silenciosa concentração mental. Então aqui já fica uma primeira dica, uma primeira pista e sugestão. A importância de se cultivar e treinar a concentração mental pelo hábito da oração e também, pontuo sempre, pelo hábito, pela prática da meditação. Treinarmos nossos impulsos, nossa concentração, para conseguir sintonizar com a esfera espiritual amiga. Nossos companheiros, elucidou o assistente, é o Aldous, né? Nossos companheiros fazem o serviço de harmonização preparatória. 15 minutos de prece, quando não sejam de palestra ou leitura, com elevadas bases morais. Sabem que não devem abordar o mundo espiritual sem a atitude nobre e digna que lhes outorgará a possibilidade de atrair companhias edificantes. Eu destaquei isso em algum vídeo anterior, que o contato com a esfera espiritual, ele é muito especial. No dia a dia, é muito comum a gente esquecer o quanto isso é rico, é nobre, valioso e é especial propriamente. Porque a gente pisa no centro, a coisa acontece ali, para o olhar de muitos acontece quase como um automatismo, mas se não tiver essa preparação, é muito possível que comece a degringolar tudo ali. Então, sempre lembrar quando pisarmos no centro que estamos entrando em um espaço sagrado, onde a esfera visível e a esfera invisível vão entrar em contato. E para que isso aconteça de maneira segura e com qualidade, precisamos, especialmente da nossa parte, cultivar esse hábito de respeito absoluto, esse hábito do sagrado, que é assim que a coisa deve acontecer, é assim que ela vai acontecer com segurança e com qualidade. Sabem que não devem abordar o mundo espiritual sem a atitude nobre e digna que lhes outorgará a possibilidade de atrair companhias edificantes. E por esse motivo, não comparecem aqui sem trazer ao campo que lhes é invisível as sementes do melhor que possuem. Não se trata de virar um anjo, de querer ser mais do que é. É querer extrair o máximo do que se tem. Então, não se trata de falsear um estado de elevação espiritual, de grandeza, eu sou um anjo, um santo. Não se trata do que é falso, do que a gente tenta transmitir, mas se trata do que a gente de fato é. E isso inclui reconhecer o que a gente não é e reconhecer nossas dificuldades. E pedir, se a gente não tem forças suficientes para combater certas inclinações, pedir a Deus que nos dê condições e que, se possível, pedir a Ele para inibir certos pensamentos ou certas vibrações que a gente não consegue fazer, não consegue conter por si só, para não atrapalhar o campo vibratório. Então a gente ter a humildade de reconhecer as falhas e pedir a Deus que supra isso em prol do trabalho. Eu acho essa postura ela é muito humana no sentido valoroso. A gente reconhecer, ter essa humildade e
essa postura perante Deus de que sem Ele, sem a intervenção, sem a proteção, nós por si só não somos capazes de realizar. Hilário e eu nos inclinávamos à indagação, que já estavam curiosos. Contudo, a respeitabilidade do recinto impunha-nos silêncio. Aqui a gente vê que já começam a entender como que funciona. Começa a olhar ao redor e, nossa, se tá, né, todo esse clima silencioso, vamos também respeitar, vamos também criar esse clima de silêncio. E também já é um chamado para a gente, para as nossas casas, de saber a hora que é da conversação e saber a hora que é do silêncio e da oração. Amigos da nossa esfera, ou seja, entidades desencarnadas, ali se demoravam em oração, compelindo-nos a entranhado recolhimento. Então, as entidades do trabalho, todas em oração, e isso, de alguma forma, já cria esse clima, quase esse dever de que todo mundo também permaneça nessa postura. Então, vamos lá. O assistente armou o psicoscópio, pegou então o aparelho, e depois de ligeira análise, recomendou-nos a observação. O Hilário viu primeiro, e aí vem o André Luiz. Chegada a minha vez de usá-lo, assombraram-me as peculiaridades do aparelho. Sem a necessidade de esforço mental, essa é a chave, antes de a gente avançar. Sem a necessidade de esforço mental. O psicoscópio, para quem não viu o anterior ou eventualmente não se lembra, a razão de ser, de existir um aparelho para enxergar as vibrações, o que está ali no campo das energias, é facilitar o trabalho das entidades, de modo que não precise realizar um grande esforço mental de concentração ou mesmo de desenvolvimento para as entidades que ainda não conseguem. É um aparelho que visa suprir as deficiências ou facilitar o trabalho de observação. Então, o que eu pontuei no vídeo anterior, não é que os espíritos não consigam enxergar isso, o campo vibratório, a qualidade vibratória. São capazes, desde que tenham evolução e treino para isso. Então, evolução moral, para você poder ter ascendência e enxergar uma gama maior de seres, porque a gente não enxerga aquilo que é maior do que nós, mas também o treino de concentração, de desenvolvimento das percepções da visão espiritual. Então, esse aparelho vem suprir essas questões da observação para quem ainda não consegue ou para um trabalho mais rápido, que exija menos esforço por parte do espírito, que é o observador. Então, André Luiz falando. Sem a necessidade de esforço mental, notei que todas as expressões da matéria física assumiam um diferente aspecto, destacando-se a matéria de nosso plano. Ou seja, ficava mais fácil enxergar a matéria espiritual. O que acontece, a revelia, além dos sentidos físicos e até dos sentidos espirituais das entidades que ainda estão muito próximas do plano físico. Teto, paredes e objetos de uso corriqueiro, quer dizer, coisas materiais, revelavam-se formados de correntes de força, a emitirem baça claridade. Vamos lá, essa é uma das palavras que a gente falou. Baça. O que significa baça? O que perdeu a cor. Então, sem uma grande expressão de cor. Uma claridade tímida, podemos chamar assim. Detive-me na contemplação dos companheiros encarnados
que agora apareciam mais estreitamente associados entre si. Agora apareciam, não que eles não estavam antes. É que o olhar com o psicoscópio permitiu o André Luiz enxergar a afinidade e a sintonia entre os membros da reunião, mais estreitamente associados entre si, pelos vastos círculos radiantes que lhe nimbavam as cabeças, de opalino esplendor. Esse nimbavam, eu lembro a palavra nesse caso, ela é como se fosse uma auréola, tá? É uma outra forma de dizer que ficava com uma manifestação de energia na cabeça. Tive a impressão de fixar em torno do apagado bloco de massa semi-obscura a que se reduzira a mesa. Então vamos inverter a frase. Tive a impressão de fixar a mesa, que era um apagado bloco de massa semi-obscura. É assim que ele define. Então, ao redor da mesa, ele enxergou uma coroa de luz solar formada por 10 pontos característicos. Esses 10 pontos ao redor da mesa são justamente os trabalhadores e trabalhadoras da reunião. Salientando-se no centro de cada um desses pontos ou dessas pessoas, o semblante espiritual dos amigos em oração. Então, nós temos as pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras em oração, em concentração, e dentro ali da vibração de cada um deles, a projeção, a manifestação das entidades amigas se fazendo presente no aspecto mental e vibratório de cada um dos trabalhadores. Desse colar de focos dourados, alongava-se extensa faixa de luz violeta. Olha aqui uma questão muito do misticismo, do esoterismo, né? Da luz violeta, da chama violeta. É normal essa tonalidade de luz, de vibração. Então, não precisamos criar aqui no nosso estudo algo que vá para os raios e para as questões das chamas. Vamos ficar simplesmente numa questão física de uma manifestação de uma luz violeta, que diz respeito a uma qualidade vibratória que é boa. Faixa de luz violeta que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, a espraiar-se em tonalidades diversas, que de momento não pude identificar, uma vez que minha atenção estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes, visivelmente unidos entre si, à maneira de 10 pequeninos sóis, emanados uns aos outros. Então, como se cada uma das pessoas em oração e recebendo o apoio das entidades amigas, cada uma dessas pessoas era como pequeninos sóis. E aí a gente observa aqui que ele fala, né, de luz violeta, de cor violeta e também alaranjada. Se a gente destacar, isso aqui é coisa minha, isso aqui eu não trago do Espiritismo e não posso dizer que é do Espiritismo, por isso que eu faço essa ressalva, que é uma ressalva de observação, que em diversas meditações que já realizei, já foi possível enxergar, e especialmente as primeiras, isso quando começou a abrir, muito essa é uma luz laranja ou dourada com violeta junto. E nisso me dei conta que é justamente a cor que o pessoal, que os budistas usam, eles usam justamente essas cores, e esse assunto ele sempre ficou marcado para mim, essas duas cores, e recentemente uma médium da nossa casa, quando a gente fazia ali, durante o atendimento de obsessão, de desobsessão, a gente fazia um trabalho no chakra coronário, ela me relatou ter visto essas cores, e hoje eu tenho clareza de indicar que essas cores violeta e dourado estão muito ligadas com a ativação superior dos nossos chakras superiores, quando a gente direciona nossos chakras superiores para Deus, para Cristo, para aumentar nosso potencial no campo do amor. Então, por experiência digo isso, mas não posso afirmar com base numa literatura que vá muito além do que a gente vai encontrar assim. Mas
como eu tenho essa experiência e já tive relato de terceiro dentro da casa, achei que valia compartilhar. Caso alguém tenha também alguma experiência nesse sentido e quiser compartilhar, deixa aí nos comentários. Reparei que sobre cada um deles se ostentava uma auréola de raios quase verticais, fulgentes e móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Olha a questão do dourado aqui. No fundo, está falando do chakra coronário, muito provavelmente da abertura do chakra coronário, quando a gente faz esse movimento de oração. E eu já bati nessa tecla muitas vezes e acho importante falar sempre. Todo o nosso desenvolvimento e a nossa manifestação mediúnica tem que estar entregue a Deus. E isso energeticamente se dá não apenas pelo coração de forma amorosa, o coração ele não só se conecta a Deus, mas ele traz de maneira horizontal para a gente irradiar, mas a nossa conexão energética e espiritual mais profunda com Deus, durante trabalhos, ela se dá no nosso chakra coronário, quando a gente interioriza e ativa o coronário. É aqui que a gente sente que precisamos orbitar Deus, como se a gente virasse um satélite de algo maior que é Deus. E essa conexão energética, na minha experiência, e ela é confirmada diversas vezes, ela é no chakra coronário que se dá. Mas não digo para a gente ficar preso nisso, só na mecânica. É importante entender a mecânica, mas entender que isso se dá com a prece, com a oração, com a fidelidade e a humildade perante Deus. Então, ter essa postura e, dentro disso, procurar a ativação, abertura e conexão através do chakra coronário. Olha lá, sobre essas coroas que se particularizavam, de companheiro a companheiro, caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estelar, que, tocando as cabeças ali irmanadas, pareciam suaves correntes de força a se transformarem em pétalas microscópicas, que se acendiam e apagavam em miríades de formas delicadas e caprichosas. Então, só uma pausa rápida. Diversas vezes na literatura de André Luiz, a gente vai ver que a espiritualidade superior, ela oferece suprimentos espirituais de energia, de renovação, e isso é sempre descrito como se fossem pétalas. Eu acho muito bonito. E isso também, de alguma forma, em imagens mentais, podemos criar conexões, porque justamente o chakra coronário ele é relatado como se fosse a abertura de uma grande flor na visão budista a lótus, e já tive experiências particulares nesse sentido também, de como se fosse a abertura de uma grande flor, quando a gente sai do nosso casulo de proteção, né, que é o botão da flor fechado, e quando a gente se abre para a vida. No caso, quando a gente se abre para Deus. E essa questão da flor, ela é muito recorrente, de pétalas. Isso vai ser sempre mencionado na obra de André Luiz. A espiritualidade oferece recursos espirituais e isso visualmente, não que seja, mas visualmente, se apresenta como se fossem pétalas. Então é mais para a gente saber que existem essas formas, que isso pode ser visto por nós, eventualmente. Isso é relatado na literatura de André Luiz dessa maneira, como se fossem pétalas caindo, que eu acho muito bonito. Então vamos voltando aqui. Suaves correntes de força a se transformarem em pétalas microscópicas que se acendiam e apagavam em miríades de formas delicadas e caprichosas, gravitando por momentos ao redor dos cérebros em que se produziam, quais satélites de vida breve em torno de fontes vitais que lhes davam origem. Então essas energias circundando as cabeças e ajudando a criar um clima espiritual superior. Custodiando a assembleia, permaneciam os mentores espirituais presentes, cada qual irradiando a luz que lhe era própria.
natural, cada um dentro do seu padrão vibratório, das suas experiências positivas, oferecendo certamente o que tem de melhor, assim como o texto mencionou acima. Admirado, porém, com os irmãos da esfera física a se revelarem tão afins, tão conectados na onda brilhante em que se reuniam, perguntei entusiástico. Então, só voltando. O que a gente observa aqui é a afinidade entre os presentes. Então, é isso que está chamando a atenção do André Luiz. O quanto eles conseguem ter afinidade entre eles e receber esse aporte, esse contato com as entidades amigas. E aí ele pergunta para o Aulus, né? Aulus, amigo, os companheiros que visitamos são, porventura, grandes iniciados na revelação divina? Quer dizer, eles são aqueles que conhecem todos os segredos do oculto e de todos os dons da mediunidade? E aí o Aulus. O interpelado estampou um gesto de bom humor e respondeu. Então o Aulus responde assim, não, achamo-nos ainda muito longe de semelhantes apóstolos. O Aulus não usa palavras em vão, a gente já percebeu isso. Quando ele fala ministros, anjos ou ministros de Deus, de Jesus, ele está equiparando as palavras e ele está falando também, quando ele chama que estão muito longe de semelhantes apóstolos, ele está falando que os apóstolos eram os iniciados de Jesus. Então, aqueles que inicialmente seguiam a Cristo, em determinado momento viraram seus apóstolos, que viraram efetivamente seus iniciados nos conhecimentos da revelação divina. Então, voltando aqui para o texto, falando sobre essas pessoas, o que o Aulus fala? Vemo-nos aqui na companhia de 4 irmãs e 6 irmãos de boa vontade. Irmãos e irmãs de boa vontade. É isso. Naturalmente são pessoas comuns. Comem, bebem, vestem-se e apresentam-se na terra sob o aspecto vulgar de outras criaturas do ramerrão carnal. Eu não lembro o que é ramerrão. Vamos lá. Ramerrão. Tá, uma coisa habitual. Da habitualidade carnal. Então, fazem as coisas do dia a dia de modo habitual. No entanto, trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé ativa. Então tá aqui, a grande diferença deles, eles são pessoas normais, eles não estão na montanha, eles não estão reclusos em cavernas e montanhas e não passam o dia em meditação. Não acontece isso com esses trabalhadores. Não que eu esteja exatamente a criticar isso, tá? Que acho que cada linha de desenvolvimento tem o seu processo, tem a sua cultura e certamente os ramos de Deus para a evolução estão em todos eles. Mas para o nosso olhar espírita, que é o olhar de viver na matéria e cultivar o espiritual, não se encaixa essa proposta aqui. Então são pessoas que vivem a vida de maneira normal, mas trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé ativa, a expressar-se em amor pelos semelhantes. É isso que faz a diferença no dia a dia de cada um deles. E precisamos dizer que isso está cada vez mais difícil de a gente ter essa questão de cultuar, de cultivar e manifestar um amor pelos semelhantes. Porque nós vamos esquecendo quem são os semelhantes. A gente cada vez mais está criando rupturas, bandeiras que eram do futebol, que eram de torcidas e que agora estão muito no campo político e dividem não só o Brasil, mas inúmeros países estão tendo esse choque por questões políticas. E aí já não tem mais semelhante, tem nós contra eles ou eles contra nós.
Então, certamente, todas as linhas que propõem uma divisão, uma ruptura, elas são um empecilho para isso aqui, que é o amor ao próximo, que nada mais é do que a essência da mensagem de Jesus. Então, não basta dizer que tem o Cristo ou que age, que pensa em Deus, se na prática a gente está criando ruptura, está criando divisão entre as pessoas. E aqui está uma questão legal seguindo, avançando. Então, cultivam amor pelos semelhantes, procuram disciplinar-se. Esse é um outro ponto que merece muita atenção da gente, a disciplina. Saber estabelecer... Talvez faça um barulho no microfone, deixa eu só tirar um. Saber estabelecer uma situação de treinar os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos hábitos, exercer propriamente a disciplina. Exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem, quer dizer, eles tentam se melhorar, e no estudo nobremente conduzido, adquiriram elevado teor de radiação mental. Então, o que isso reforça? Não basta abrir o YouTube e clicar lá no vídeo ouça por 5 minutos e sua glândula pineal vai começar a vibrar. Eu vi isso essa semana, um desses, e tinha bastante gente ali no assistindo. Tá bom, sua pineal vai vibrar, mas ela vai vibrar para quê e para quem? A quem nós estamos oferecendo as possibilidades mediúnicas? Se nós não temos uma proteção, se nós não temos uma situação interior boa, a gente está oferecendo isso para uma vasta gama de entidades que vão se aproveitar ali, porque quem está nessa busca está vibrando, está irradiando, está oferecendo energias. E as entidades querem energia. Então, para abrir uma obsessão é muito fácil com esse tipo de coisa. Hilário, que utilizara o psicoscópio em primeiro lugar, alegou com o deslumbramento de uma criança espantada. Mas e a luz? A matéria que conhecemos no mundo transfigurou-se. Tudo aqui se converteu em claridade nova. O espetáculo é magnífico. Nada de estranheza, falou o assistente bondoso. Não sabe você que o homem encarnado é um gerador de força eletromagnética com uma oscilação por segundo registrada pelo coração? Então, às vezes vão dizer somos dínamos de energia eletromagnética e espiritual. Ignora porventura que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas? Reportando-nos aos nossos companheiros, possuímos neles almas regularmente evoluídas, em apreciáveis condições vibratórias, pela sincera devoção ao bem. Então, reforçando que a razão de ser da qualidade vibratória desses encarnados é pela devoção ao bem, pelo amor aos semelhantes. Com esquecimento dos seus próprios desejos. O que em outras frentes de estudo a gente vai dizer renunciando a si mesmo ou não dando demasiada importância para o ego, então, equilibrando ou reduzindo ali a atuação do ego ou do egoísmo. Podem, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns. Ou seja, a nossa luz espiritual, ela precisa ser reabastecida pela luz maior, pela fonte maior. Nós já dissemos isso, e isso é reforçado aqui nesse parágrafo.
precisamos assimilar as correntes superiores e enriquecer os nossos raios vitais, enriquecer nossas energias. E aqui é uma pergunta, né? Raios vitais, redarguiu meu colega, o Hilário, faminto de esclarecimento. Então tá, o Aulus. Sim, para maior limpidez da definição, então para maior clareza, chamemos-los raios ectoplásmicos. Já já a gente fala disso. Então, vamos chamar esses raios vitais de raios ectoplásmicos, unindo nossos apontamentos à nomenclatura dos espiritistas modernos. Então, esse cuidado de tentar usar as palavras que possam ser melhor entendidas por quem vai ler. E aí, falando um pouco mais sobre isso. Esses raios são peculiares a todos os seres vivos. Não apenas seres humanos, mas todos os seres vivos possuem o ectoplasma. No fundo é isso. É com eles que a lagarta realiza suas complicadas demonstrações de metamorfose, e é ainda na base deles que se efetuam todos os processos de materialização mediúnica. As reuniões que tivemos em tempos anteriores de materialização. O principal material para a materialização, o principal suprimento ali para que aconteça é o ectoplasma. Porquanto os sensitivos encarnados que os favorecem libertam essas energias com mais facilidade. Ou seja, existem médiums que têm mais facilidade de liberar o ectoplasma. Todas essas criaturas, porém, guardam-nas consigo, emitindo-as em frequência que varia em cada uma, de conformidade com as tarefas que o plano da vida lhes assinala. Então, tem pessoas que exalam, que elas conseguem fornecer ou desprender com mais facilidade o ectoplasma. Todo mundo tem, algumas pessoas têm uma capacidade maior de irradiar, de oferecer, de doar. E aí também os trabalhos de cura giram muito em torno dessa capacidade de um médium externalizar ectoplasma. A gente vai falar só um pouquinho dele mais adiante, tá? Só pontuar uma coisa. E otimista acrescentou: o estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente, com seu prodigioso campo de radiações. A ciência dos raios imprimirá em breve grande renovação aos setores culturais do mundo. Aguardemos o porvir. Em seguida, Aldous convidou-nos à inspeção mais direta e acompanhamo-lo alegremente. Então, no nosso próximo capítulo, vai ter a descrição aí dessa observação mais direta. Esse capítulo 2 encerra aqui, mas eu trouxe só para nossa curiosidade, porque a palavra ectoplasma, aqui no nosso livro Nos Domínios da Mediunidade, anteriormente na série André Luiz, de todos os livros que eu pesquisei aqui, ele só apareceu no Missionários da Luz. Até então, André Luiz não tinha falado de ectoplasma. Deixa eu só ver um detalhe aqui. Ó, nós estamos nos Domínios da Mediunidade. É o nosso livro de número 8. O Missionários da Luz é o livro de número 3. Então, ele só tinha falado uma vez sobre ectoplasma no Missionários da Luz. E ele falou o seguinte: o ectoplasma ou força nervosa, que será abundantemente extraído do médium, não pode sofrer sem prejuízos fatais a intromissão de certos elementos microbianos. Isso aqui é quando está sendo narrado para André Luiz como que funciona uma reunião de materialização. Então, da mesma forma que o médium externaliza o ectoplasma, isso se mistura com o ambiente, numa reunião de materialização, e depois isso volta de alguma forma, e ele volta captando as questões do ambiente. Então a espiritualidade faz toda uma asepsia espiritual das energias e de tudo o que é possível, para que esse ectoplasma, a hora que ele voltar para o médium, que ele não volte com contaminantes. E aí eu lembro de passagens que acho que é do mesmo Missionários da Luz,
que ele relatava a importância de não ter pessoas que tenham consumido bebida alcoólica ou feito uso de cigarro ou outras substâncias que possam interferir nas energias, porque o ectoplasma está muito ligado com as energias físicas. Mesmo uma alimentação, a alimentação pesada também, tudo isso poderia prejudicar o médium que mais aporta a energia, porque tudo isso é misturado, tudo isso há uma troca de energias e isso volta para as pessoas também de maneira misturada. Então isso poderia ser prejudicial, se não fatal, segundo o que estava no livro, para o principal doador de uma reunião de materialização. Mas essas recomendações não valem só para a materialização, valem para a gente também. Então, uma boa reunião, uma reunião segura, além de todas as questões de conexão, de questões morais, de sentimento, tem também os cuidados físicos, especialmente se a gente trabalha na sala de passe ou em uma sala que faça trabalho de magnetização, de terapia nesse sentido, com energias. Então, o cuidado é ainda maior. Então, só para a gente finalizar essa parte aqui do André Luiz, do Missionários da Luz. Logo após, reparei surpreendido o trabalho de várias entidades que chegavam do exterior, trazendo extenso material luminoso. Então, as entidades elas iam buscar, além da reunião, elas também iam buscar o ectoplasma, que ele relata aqui como extenso material luminoso. Se eu não me engano, o instrutor aqui é o Alexandre, se não estou enganado. São recursos da natureza, informou-me o instrutor, solícito. São recursos da natureza que os operários de nosso plano recolhem para o serviço. Trata-se de elementos de plantas e das águas, naturalmente invisíveis aos olhos dos homens, estruturados para reduzido número de vibrações. E serão aproveitados nos trabalhos da noite? Perguntei, perguntou André Luiz. Sim, esclareceu Alexandre, é ele mesmo. Sim, esclareceu o paciente. Serão mobilizados pela ação dos orientadores. Então, quem mobiliza o ectoplasma numa reunião de materialização é a equipe espiritual. E da mesma forma, em qualquer outra reunião que a gente esteja irradiando energias, a coisa mais segura a se fazer é entregar a espiritualidade. Está aberto para a intuição, é claro, para tentar entender o que eles têm a dizer e coisas que eles possam nos intuir a fazer, mas quem faz o trabalho é a espiritualidade. E isso também envolve uma humildade, uma renúncia da nossa parte, de não achar que nós somos os grandes nomes ali da reunião, que o médium tal, fulano tal. Então, não vamos personificar e criar status para nós que somos tão pequenos. A gente tá ali para atrapalhar o menos possível. Eu lembro de já ter dito isso no estudo do Diálogo com as Sombras e continuo com esse mesmo pensamento. O nosso papel é atrapalhar o menos possível. Então, esse nosso estudo de hoje termina. Só para complementar, sobre ectoplasma, depois desse nosso livro, Nos Domínios da Mediunidade, daí o André Luiz vai falar de ectoplasma em diversos outros livros. Eu fiz questão de olhar. No Evolução em Dois Mundos ele vai falar muito. E no Mecanismos da Mediunidade também. Ele vai falar bastante de ectoplasma. Mas é legal ver que ele vai introduzindo aos poucos. E nesse nosso próprio livro, em capítulos mais adiantes, também vai falar bastante de ectoplasma. Então esse é um tema que ainda vai voltar para os nossos estudos. E aí a gente vai aprofundando o quanto puder e o quanto souber sobre esse assunto. Tá bom? Então, se gostou, pedir a contribuição aí com o curtir, deixar comentário se gostou, se ficou com alguma dúvida ou se não concorda com alguma coisa, tá tudo bem. E enviar, compartilhar o vídeo. E o principal que é o inscrever no canal e assinar o sininho para ficar sabendo dos próximos vídeos. Então, eu agradeço sua atenção, sua companhia e eu espero ter podido entender e passar alguma coisa desse nosso conteúdo do Psicoscópio. Então, um grande abraço.